bem, os irmãos, e eu acredito que deve ter uma diversidade muito grande de conhecimentos aqui. Então eu não sei nem se você já chegou a ver, né, esse nome ou entender o que ela significa. E para mim simplesmente chegar e falar sobre ela vai ficar muito vago. Então eu acredito que uma forma legal para que a gente entenda era se a gente tivesse algo um pouco mais visual, que aí ficaria um pouco, porque ele já é um pouco complexo. Só que uma coisa que eu tenho comigo, sabe, baseado no entendimento que no Antigo Testamento, quando se dava o nome a uma criança, não era à toa. E hoje ainda não é diferente. Um exemplo, quando você olha para Jacó, tem um significado. Abraão tem um significado, Deus trocou o nome. Então, tudo tem um significado. E na minha opinião, vocês também têm um grande significado. Vocês estão no ministério, e o nome do ministério é Ministério da Palavra. Então, assim, eu acredito que vocês, através do Espírito Santo, e a dedicação de vocês vão ser referência através disso. Com certeza vão ter que buscar um pouco mais, mas eu acredito que vocês fazem parte desse ministério. É como se diz, vocês foram ungidos, então a partir daquele momento são estabelecidos. E não devem mais olhar para trás, devem andar da maneira como Cristo os chamou. Sabe, hoje uma nova criatura é formada, como diz lá em 2 Coríntios 5,17. Quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, isso que tudo se fez novo. Transformação é o quê? É um novo pensar, um novo sentir, um novo agir. Eu não vou agir mais como agia antes, não vou pensar como pensava e não vou fazer como fazia. Eu vou fazer conforme a vocação que Cristo me chamou daqui para frente. Amém? Então, glória a Deus. E viver mais ou menos nesse entendimento aí. Mas, eu particularmente, eu só vou dar um início de uma introdução aqui para vocês a respeito disso. E quando a gente tiver um gráfico, vocês vão ver que vai ficar muito mais simples de assimilar. Mas vamos lá, como se diz, não sei se vão dizer que eu sou herético, porque é o que eu falo, às vezes com a visão fica um pouco mais simples de afirmar. Mas se eu chegasse para vocês e dissesse que Deus tem alma, isso era normal para vocês? E se eu dissesse ainda mais que um exemplo, o Pai tem uma alma, o Filho tem uma alma e o Espírito Santo tem uma alma? É como se você já ouviu falar sobre isso? Então é esse tipo de coisa. Essa é essa matéria, a divindade. Claro que ela tem alguns pré-requisitos. Só que, como se diz, vocês estão num nível, que eu posso dizer assim, que nem eu costumo de falar, nível hard. Vocês vão ter que correr atrás do tempo perdido. E o tempo perdido é o que? Dedicação, oração, jejum, busca do Senhor, palavra, louvor, adoração, mordomia cristã, e o mais o Senhor fará. Mas então, assim, é o que eu estou falando. Eu vou simplesmente citar alguns aqui. Você vai acompanhar na sua Bíblia. Se tivesse um gráfico eu já mostraria. Porque assim, como é que eu posso lhe fazer? Eu cito o texto, fica vago. Aí a gente mostra um desenho, você entende. Entendeu? Aí quando você olha para aquele desenho, com aquele versículo, você já vê toda aquela estrutura que foi feita baseada naquele versículo. Então, eu acho que assim é mais interessante. Mas vamos lá então, para os irmãos que... Pode falar. Sem incomodar o senhor? Não. Os irmãos sabem, a palavra que chama, os irmãos sabem o que é mordomia cristã? Quem não sabe, levanta a mão. Seja sincero. Então, amém. Mordomia cristã, no meu não vou explicar de uma maneira rasa e vou deixar o pastor Jovelino no profundo. Nós temos, graças a Deus, somos privilegiados, temos alguns pastores aqui no nosso meio. Isso nos deixa muito alegre, Então, assim, mordomia é um serviço cristão. A nossa mordomia é justamente isso. É o serviço cristão. Um exemplo. Quando dizemos que somos servos, outros acham que Deus vai nos servir.
Porque muitos buscam apenas as mãos de Deus. Deus não tem dificuldade nenhuma em nos dar, de maneira nenhuma. Só que Deus olha primeiro nos nossos olhos. Só que muitas vezes a gente chega diante dele atrás das mãos. E Deus é como um pai, ele não tem problema nenhum quanto a isso. Mas vai chegar um dia que você não vai mais olhar para as mãos dele. Você vai querer olhar nos olhos. É tipo um exemplo, vou citar dois exemplos aqui sobre graça. Aí o Cássio começa a falar, esquece da disciplina. Mas um exemplo, muitos acham, um exemplo, você acha que os irmãos aqui já foram filhos, né, com certeza, alguns já têm filhos, tá? Estou citando um exemplo que às vezes você viu de um irmão seu, de um parente, né? E um exemplo, como é o nosso serviço na obra de Deus? Você já viu quando o seu filho, né, ou um sobrinho seu, um primo, enfim, está ajudando o pai dele a lavar o carro? Não sei se você já viu, mas lá em casa já aconteceu. Vai lavar o carro, aí eu estou aqui do lado aqui, o menino pega a bucha e corre do outro lado. Aí o lado já está limpo, aí ele joga sabão. A bucha cai no chão, cheio de terra, ele joga no carro também. Aí eu vou lá pro outro lado, ele joga água, entendeu? Então assim, quando acaba, no final eu falo, não, pega a mangueira, fica lá, me molha todo. E aí quando chega no final, eu falo, meu Deus do céu, ainda bem que acabou. Aí ele chega, tá vendo aí, papai? Nós lavamos o carro, ficou bonito. Irmão, assim somos nós na obra de Deus. Nós somos esse garoto. E Deus está sempre, sabe? A gente, no final, a gente acha que a gente ajudou ele. Esse é o problema. A gente acha que ajudou ele, mas na verdade nós às vezes atrapalhamos ele. Que a gente corre, né? Tipo um exemplo, às vezes você, né? Eu estava até conversando com a irmã, acha assim que às vezes a gente acha que Deus está demorando demais para resolver ou responder ao que a gente pede. Mas já tem hora que Deus age antes da gente pedir. Aí a gente fica sem saber, mas como é que é esse negócio? Então, quer dizer, não é o nosso tempo, é o tempo dele. Então quando a gente acha que tem que pressionar, talvez é a hora que a gente tem que soltar. E a hora que a gente acha que tem que soltar, talvez é a hora que tem que pressionar. Então a gente não sabe nem o que fazer. A Bíblia diz que a gente não sabe nem como pedir. Mas um exemplo da graça, né? É como um exemplo. Imagine um pai que tem 2 filhos. Aí um chega para ele, talvez isso aconteceu até com você, não sei. E aí você chega, o menino vai pegar e tem uma caixa de bombom. E o menino vai lá e pega um bombom e vai comer escondido. E aí ele volta e o irmão viu, vou contar para o meu pai. E aí quando o pai chega, ele vai pegar e fala, olha papai, fulano comeu o bombom, escondido, que o senhor falou que não era para comer. Aí o pai fala, olha, mais tarde nós vamos conversar lá atrás da loja. E aí o filho já fica pensando. Antigamente, hoje em dia não, né? Antigamente já pensava, a taca é certa. Hoje não, mas antigamente era certo. Isso aí eu vou apanhar mesmo, não tem mais jeito. Mas aí, um exemplo, chega de tarde, aí o pai olha, meu filho, por que você fez isso? Ah, mas pai... Aí ele fala, olha, meu filho, tá aqui uma caixa de bombom para você. Da próxima vez você não precisa pegar, você só precisa me pedir. Nessa hora nós vemos a graça de Deus. Por quê? Porque se esse filho entendesse que por ele ser amado, e o pai, se ele pedisse, o pai lhe daria não apenas mas uma caixa, ele teria necessidade de pegar isso de novo? Ele nunca mais faria isso. Por quê? Porque ele sabe que é amado. E nós na graça devemos, esse é o pior problema que nós temos com relação à graça, é entendermos que somos amados. Muitas vezes nós achamos que não, mas por quê? Porque o inimigo quer trazer a circunstância e a adversidade contra nós, e a verdade é, Deus está usando a adversidade e a circunstância a nosso favor, porque a Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Só que o inimigo quer dizer que nós estamos em adversidade é porque Deus está contra nós. Não, aquilo ali está cooperando para um bem futuro, onde nós vamos ver o agir de Deus. No capítulo 3 de Mateus, a Bíblia diz que Jesus, quando foi batizado, a Bíblia fala que o Espírito Santo desceu sobre ele. E eu estava meditando nisso essa semana, né? Por quê? Porque você já viu uma pomba? Ela não desceu com forma de pomba?
Quantos aqui já pegou uma pomba? Já? Deu trabalho? Deu, né? E por que ela não está mais com você? Porque você soltou, né? Então quer dizer, a Bíblia diz que o Espírito veio sobre ele como uma pomba e permaneceu. Sabe, eu estava pensando nisso. Hoje em dia, um exemplo, um pássaro, ele vem, ele pousa no meu ombro, se eu mexer, ele voa. Da mesma forma, o Espírito Santo. No primeiro princípio, ação de pecado ou coisa parecida, ele vaza. Só que sobre Jesus foi diferente. Ele veio e permaneceu. Então Jesus já não andava mais de qualquer maneira, ele andava segundo o Espírito. Porque qualquer movimento brusco, inesperado, a pomba poderia subir. E no caso dele não. Mas hoje, por causa do sacrifício de Cristo, coisa de outras matérias, nós vemos que ele já permanece em nós. Diferente do Antigo Testamento. No Antigo Testamento ele vinha, falava sobre um, e ele estava sobre um, depois ia para outro, ele nunca estava em dois em algum tempo, em raras exceções, né, que nós devemos falar, um exemplo a respeito de Moisés, um exemplo Miqueias, teve um outro profeta que falou, olha, de onde saiu o Espírito de mim para falar contigo? Né, de onde ele saiu de mim? Porque ele só habitava geralmente sobre um, mas aí, né, você vê, é a hora que a gente vai. E eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Apesar de que eu não respondi, tá vendo? A respeito da mordomia cristã. Mas nós vamos ter tempo para falar sobre isso, os irmãos vão ver. Os irmãos conseguem diferenciar Quando eu falo assim, irmão, eu não estou dizendo que o irmão não sabe, de maneira nenhuma. E nem estou dizendo que o irmão não sabe. Nós estamos aqui, no princípio, como o pastor falou no início, nós estamos aqui para aprender do Senhor. Por mais que eu acho que eu sei, eu sempre aprendo algo mais. Então, quer dizer, eu não posso dizer como Paulo, não posso dizer que eu tenho alcançado. Eu estou sempre buscando alcançar. A diferença entre os dons do Espírito Santo e os sinais. Porque, como se diz, hoje nós somos, né, vocês, do ministério da palavra. Então, deve haver uma distinção a respeito disso aí, em todos os sentidos. Se alguém está falando, um exemplo, expulsar demônios, isso é um dom ou é um sinal? Falar línguas estranhas, isso é um dom ou um sinal? A Bíblia fala dos dois. Só que, às vezes, é uma coisa tão peculiar que faz uma diferença muito grande quando você tem um certo entendimento. Quando não tem, para você tudo é igual. Bota numa panela e serve da mesma forma. Eu vou deixar para a gente aplicar a apostila quando a gente tiver um gráfico. Por quê? Porque o Pai tem alma. O que é alma? Aí a gente tem que partir do princípio da antropologia bíblica.